Bom dia, pessoal. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho com a construção de tabelas e análise dessas tabelas, tá certo? Para isso, a gente vai estudar agrupamentos desses dados, como que eles podem ser feitos. Espero que vocês já tenham lido a página 384, onde tem aí um contexto da utilização de tabelas, ok? Nesse contexto, tem o levantamento, da altura de algumas atletas do voleibol brasileiro, tá certo? A estatura dessas atletas. Estão todos em metros, estão aqui, olha, organizados nesse conjunto de dados. Isso não é uma tabela, é simplesmente um conjunto de dados. Agora, pede-se aqui que a gente organize esses dados na tabela. Como assim, professor? Olha, nós vamos fazer o seguinte, ó, estatura em metros, por exemplo. Vamos aproveitar que aqui já está em ordem crescente, lembra? Todo conjunto de dados, para a gente encontrar a moda, média e mediana, eu devo colocar em ordem crescente, não posso esquecer disso. Não tem como encontrar a mediana, principalmente a mediana, não tem como encontrar se eu não colocar o conjunto de dados em ordem crescente ou decrescente. Então vamos lá, estatura, 1,68 m. Quantas atletas têm 1,68 m? Legal, somente uma, ó. 1,76 m, também somente uma. 1,79 m, também uma. Bom, o importante, seria muito interessante que vocês fizessem antes de mim essa atividade, tá certo? E agora é só acompanhar a correção. 1,81 m, uma atleta também, olha. 1,83 m, uma atleta. 1,83 m, apenas uma atleta. 1,84 m, ó, uma, duas, três. Três atletas. Então, eu vou colocar 1,84 m e o número de atletas aqui é 3. 1,85 m, uma atleta. 1,86 m, eu tenho uma, duas, três. 1,86 m, três atletas. 1,90 m, uma única atleta. 1,93 m, uma. 1,95 m, uma atleta. 1,96 m, duas, olha lá. 1,98 m, uma, duas também. 1,99 m, uma atleta. 2,5 m, uma. 2,7 m, uma. 2,9 m. Professor, acabou minha tabela, o que eu faço? Pode dar continuidade na sua tabela abaixo. Eu vou fazer aqui do lado porque não cabe aqui na tela do computador, tá certo? Então eu tenho aqui, olha, estatura 2,9 m. Você faz embaixo, tá? Não vai fazer igual eu tô fazendo, é embaixo que você vai fazer. Opa, 2,9 m são duas. Eu acho que vai caber aqui bem apertadinho, ó. 2,09 m, duas atletas. Certo, pessoal? Ok? Agora na 2, pessoal, tá falando que existe outra forma de organizar esses dados na tabela, utilizando um número menor de linhas. Aquela tabela ficou bem maior, né? A tabela da atividade 1 ficou grande. Para isso, agrupamos os dados. Olha só quem apareceu. Esse é o novo conteúdo, olha, intervalo
de classe. Então, vamos ver. Por exemplo, de 1,68 m a 1,76 m. Olha, de 1,68 m a 1,76 m, eu tenho duas atletas. Agrupe os dados de forma a obter menos de 5 linhas. Construa a nova tabela com esses intervalos. Então, vamos lá. Para eu ter menos de 5 linhas, eu tenho que fazer alguns agrupamentos aqui. Então, por exemplo, de 1,68 m a 1,76 m, depois de 1,79 m, por exemplo, eu posso colocar até 1,84 m, eu posso colocar de 1,85 m a 1,90 m, 1,93 m a 1,96 m, olha. Já deu 1, 2, 3, 4 e 1,98 m a 2,09 m. É um exemplo, tá? É um exemplo. Como aqui tá bonitinho, olha, eu posso colocar assim, olha. Vamos arredondar para baixo aqui, para ter um número bem bacana. Então, eu posso colocar 1,65 m, por exemplo, ó. Posso colocar aqui de 1,65 m até, vamos colocar 1,70 m. Certo, pessoal? Olha lá, eu tenho um intervalo de classe, ó. Sai de 1,65 m até 1,70 m. Eu posso colocar nesse outro aqui, olha, de 1,70 m até 1,75 m. Como que ficaria? Olha, ficaria assim, ó. Quantas atletas tem a estatura de 1,65 m a 1,70 m? Ó, 1,65 m a 1,70 m, uma atleta. Tá vendo? Olha, uma única atleta cabe aqui, olha. De 1,70 m a 1,75 m, nenhuma atleta. De 1,75 m até 1,80 m, olha lá, ó, eu tenho essas duas atletas, ó, 1,76 m, 1,79 m, duas atletas. Deu para entender, pessoal? Vamos fazer então, vamos dar uma caprichada aqui, vamos dar uma arrumada nessa tabela para que ela fique limpa, ok? Então vamos lá. Do jeito que eu estava fazendo de 5 em 5 centímetros. Então eu iria de 1,65 a 1,70, certo? 1,75, desculpe, a 1,70 a 1,75, 1,75 a 1,80. Vamos ver se vai dar certo. 1,85, 1,80, opa, a 1,85, 1,85 a 1,90, 1,90 a 1,95. Vamos ver se vai dar certo? Olha, já completamos. Deu 6 linhas, mas aqui está pedindo, olha, menos de 5. Forma a obter menos de 5. Aqui, olha, 1,95 e eu tenho atletas com mais do que 1,95. Então, esta forma aqui não deu muito certo. Vamos tentar de 10 em 10 centímetros? Vamos ver se fica melhor? Então, vamos apagar toda a tabela. Agora vamos de 10 em 10. Então, de 1,65 m a 1,75 m. Olha lá. De 1,75 a 1,85 m. De 1,85 m a 1,95 m. De 1,95 m a 2 metros, né? E 5. De 2,5 metros a
2 metros e 15. Aqui parece que ficou uma tabela bacana. Eu poderia ter feito de 1,70 m também, né? Não, aí não daria certo porque 1,68 não estaria dentro. 1,60, 1,70, 1,70, 1,80, 1,80, 1,90, 1,90, 2 a 2,10. Também daria certo, ok? Aí eu teria valores mais arredondadinhos aqui. Mas aqui já está de bom tamanho, pode ser assim, tá? Então vamos lá, vamos ver quantas atletas tem de 1,65 m a 1,75 m. Professor, e se a atleta tem 1,75 m, eu coloco ela aqui nesse intervalo ou eu coloco ela nesse intervalo? Por que se chama intervalo de classe, pessoal? Porque tem um intervalo de 1,65 até 1,75, tem um intervalo, uma faixa de estatura que cabe aqui dentro, certo? Por isso que chama intervalo de classe, tá bom? Então vamos lá, olha, 1,65. Vamos combinar o seguinte, aí nós vamos ter que fazer um combinado, olha. Então, de 1,65 a 1,75, então vamos colocar 1,74 aqui. Então, olha, 1,75 só vale para o próximo, tá? Então, olha, aqui nós vamos chamar de limite inferior. Esse númerozinho aqui é o nosso limite inferior. E aqui é o nosso limite superior. Nesse momento, nós vamos fazer um combinado entre nós. Vamos combinar que o limite inferior está dentro do intervalo de classe e o limite superior está fora do intervalo de classe. Como assim, professor? Dentro, se eu tiver uma atleta que tem 1,65 m, eu vou contar ela aqui. Se ela tiver 1,75 m, eu não conto ela aqui, eu vou contar no intervalo de baixo. Deu para entender? Então, dentro e fora. Porque se eu colocar os dois valores dentro, eu vou ter que contar a atleta aqui e conto ela aqui. E aí vou ter duas atletas, né? Então, a mesma atleta vai aparecer duas vezes na tabela. E aí vai dificultar a minha análise de dados. Deu para entender, pessoal? Então, vamos lá. Ó. De 1,65 m a 1,74 m no caso, né? Olha lá. Ó. Eu tenho apenas essa atleta aqui. Então, uma atleta. De 1,75 a 1,85, ó. 1,75 eu tenho 1,76 m está dentro. A 1,85, lembra? 1,85 está fora, ó. Então é até aqui só. É até aqui. Professor, eu posso colocar 1,84 aqui? Pode também, né? Quem quiser, olha, colocar assim, olha. Já que eu tenho intervalo de classe, ó, colocar o 4 aqui, pode, tá certo? Pode colocar, pode corrigir e colocar o 4 aqui, tá bom? Ou deixa 1,75, mas lembra que o limite superior está fora. Bacana, pessoal? Então vamos lá, de novo, ó, de 1,75 a 1,84. Olha lá, ó. 1,76 e 1,84. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados. Ou 7 atletas. De 1,85 agora a 1,94. Ó, 1,95 pertence a outro intervalo de classe. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atletas. De 1,95 a 2,04. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2 e 5 e pertence a outro intervalo. Quantos deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 e 5 a 2 e 14. Olha, 2 e 5 a 2 e 14 eu tenho 4. Muito bem, e aqui eu vou escrever algo chamado total. O nosso total tem que ter o total de atletas daqui, olha. Então aqui tenho 3, 6, 7, 8, 3 vezes 8, 24.
Então aqui essa soma tem que dar 24. 1 com 7, 8. 8 com 6, 14. 14 e 6, 20. Com 4, 24. Ok? Bonitinha a nossa tabela, né? Dá uma organizadinha, dá uma arrumadinha aí na sua. A minha aqui fica um pouquinho difícil, porque eu fiz a caneta. Tudo bem? Agora nós vamos comparar esta tabela com a tabela anterior. Agora, comparando as duas tabelas, agora que nós temos as duas tabelas aqui na mesma tela, olha, comparando essas duas tabelas, nós já podemos responder a questão número 3 da página 386. Em qual das tabelas dos itens anteriores não há perda de informação? Justifique. Olha, sem olhar aqui, olha, não olhe mais para cá, olha, aqui não pode mais olhar. Se eu observar essa tabela, eu sei qual é a estatura dessas 6 atletas aqui, olha. Por exemplo, eu só sei que elas estão entre 1,95 e 2,4. Mas essa tabela, então, aqui, olha, eu tenho uma perda de informação, ok? Essa é a parte negativa dessa tabela, mas tem uma parte positiva dela. Qual é a parte positiva em relação a essa outra tabela? A quantidade de dados, né? Então aqui é a parte negativa, perda de informação, e a parte positiva, ela é mais enxuta, ela é uma tabela menor, né? Então ela é uma tabela bem menor. Então, trabalhar com esses dados muitas vezes se torna mais atraente. Então vamos lá, olha. Retomando, essa tabela aqui é melhor quando eu quero uma tabela mais enxuta, uma coisa mais uma coisa menor, ok? Já essa tabela aqui tem todos os dados. Então, se eu quero encontrar fatores, né? Dados dentro de com maior exatidão, eu tenho que utilizar esta tabela aqui. Então, cada uma tem uma atuação diferente, tá bom? Agora, pessoal, nós iríamos, né, fazer a síntese das ideias trabalhadas dentro das tabelas das páginas 386 até a página 388, tudo bem? Porém, esses levantamentos de dados ficaram um pouco prejudicados, então a gente vai direto ao assunto, tá? Então, olha, o primeiro conceito trabalhado na sessão anterior diz respeito à variável. Variável é a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população em uma pesquisa. As variáveis podem ter valores numéricos ou não numéricos. Ou seja, elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Professor, eu não entendi essa parte aqui de variável. Então, se você der uma olhadinha na tabela da página 386, você tem lá a variável sexo, por exemplo. Tudo bem? Depois na B eu tenho a variável número de moradores, é uma variável. Depois eu tenho a variável C, faixa etária dos moradores. Essas são as variáveis. E as variáveis podem ser quantitativas ou qualitativas. Quantitativas são todas que podem ser mensuradas, medidas. Então, ó, quantitativas podem ser medidas. Olha, tá parecendo física, hein? Física também, né? Tem as variáveis, tem as grandezas físicas. Toda grandeza física pode ser medida, ok? Então, são grandezas quantitativas. Então, olha, no caso aqui, variáveis quantitativas, que podem ser medidas através de números, né? Utiliza-se números. Então, tem aqui, olha, são características que podem ser medidas quantitativamente, ou seja, apresentam valores numéricos. Olha, apresentam valores numéricos. Olha, diferente das variáveis qualitativas,
são as características que não possuem valores quantitativos, valores numéricos, ou seja, não podem ser mensuradas. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa sobre felicidade, a felicidade, eu tenho como mensurar a felicidade? Quanto feliz você está nesse momento? Cor dos olhos, ok? Cor dos cabelos, né? Eu não consigo mensurar a cor do cabelo, né? Mas eu consigo mensurar quantas pessoas têm determinada cor de cabelo. Aí já é outra coisa, né? Aí seria uma variável quantitativa, quantidade de pessoas. Mas cor de cabelo especificamente eu não tenho como mensurar. Tudo bem? Então vamos lá. Dentro das variáveis quantitativas, eu tenho de dois tipos: discretas e contínuas. É bem simples, pessoal. Discretas só admite número natural. Então, está relacionado à contagem. Ok? Eu entro dentro de uma sala de aula para contar o número de alunos que tem dentro da sala de aula. Existe eu contar 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos e meio? Existe meio aluno? Existe 1 aluno e meio? Não existe, né? Cada aluno é 1 aluno. Tudo bem? Tudo certo, pessoal? Então, essas são as variáveis quantitativas discretas, que só admitem números naturais. Então, as discretas, somente valores que estão dentro do conjunto dos números naturais. Então, olha, são aquelas que apresentam características mensuráveis, que podem ser medidas e que podem assumir valores inteiros. Opa! Vamos trocar os naturais por inteiros aqui. Esqueci dos valores negativos, né? Então, valores inteiros, sem vírgula, não admite vírgula. Geralmente são os resultados de contagem, por exemplo, número de filhos por família, número de alunos por sala de aula, etc. Tá certo? Agora, variáveis quantitativas contínuas. Essas admitem valores racionais com vírgula. Pode ter com vírgula, são aquelas que apresentam características mensuráveis que podem assumir quaisquer valores inteiros ou não inteiros. Exemplo, evolução da altura das atletas de uma última década. Então, a altura das atletas eu tenho valores que têm vírgula, como nós acabamos de ver agora há pouco, ok? Variáveis qualitativas, elas podem ser classificadas em nominais ou ordinais. Nominais quando não tem como estabelecer uma ordem, ok? Então, aqui olha, como exemplo está dando cor dos olhos e gênero da pessoa. Quem vem primeiro, cor dos olhos ou gênero? Dá para saber? Não dá, né? Não existe aqui uma ordenação entre cor dos olhos e gêneros, ou mesmo somente dentro da cor dos olhos. Então eu tenho pessoas que têm olho verde, olho azul, olho castanho, olho marrom, né? E tenho como classificar essas cores? Existe uma classificação das cores? Não, não existe, né? Agora, as variáveis qualitativas ordinais, essas a gente consegue ordenar, né? Então, exemplo, olha, nível de escolaridade, por exemplo, vocês estão no 8º ano, né? Existem alunos, colegas de vocês que estão no 9º, existe alunos que estão no 7º ano. Então, existe aí sim uma ordenação, né, na posição desses alunos. Ou, olha, tá dando um exemplo aqui também de meses do ano, janeiro, fevereiro, dezembro, né? Olha, eu nasci no dia 14, por exemplo, né? 14 também está ordenado, né? 14º dia de um mês. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos? Então, a qualitativa não dá para ser contado. E aí essa qualitativa ela pode ser nominal quando não dá para ordenar. E quando a gente conseguir ordenar, elas são chamadas de ordinais, ok?
Na continuação, você tem aí o tipo de variável presente numa tabela, determine a possibilidade ou não de se trabalhar com outros conceitos. Então, olha, 1. Cálculo das medidas de tendência central. Então aí a gente vai, conforme a gente vai trabalhando as tabelas, vocês vão percebendo que a moda pode ser trabalhada tanto com a variável qualitativa quanto com a quantitativa, tá certo? A construção de gráfico, no 2. Os gráficos de barras, colunas e setores podem ser usados tanto para variáveis qualitativas quanto para variáveis quantitativas discretas. Os gráficos de curvas só podem ser usados para variáveis quantitativas contínuas. O gráfico de curvas contínuas. Por que contínuas? Porque admitem números com vírgula, ok? Quando eu faço um gráfico de curvas, ou chamado gráfico de linhas, né? O que acontece? Eu vou ter valores aqui, olha, no nosso gráfico. Vamos colocar, exemplo, 5, 10, 15, né? Um gráfico qualquer aqui. E aí eu vou ter uma linha. Vamos supor que eu tenho uma linha aqui, olha. E essa linha aqui, olha, eu posso ter um valor com vírgula aqui, olha, nesse ponto. Este ponto pode admitir aqui um valor de, vamos colocar, 6,25, por exemplo, ok? Então, os gráficos de curvas só podem ser usados para variáveis quantitativas contínuas. Contínuas porque admite vírgula. Se eu utilizar aqui número de pessoas, olha, número de pessoas em determinada região, exatamente número de pessoas, como que eu vou ter 6,25 pessoas? Então eu tenho aqui a região norte, né? Sei lá, alguma coisa assim, norte da cidade e tal, 6,25 pessoas por quilômetro quadrado, né? Como que eu vou fazer isso? Né? Existe 6,25 pessoas? Não existe, né? Tem que ser um valor inteiro. Você também identificou que no caso das variáveis quantitativas, elas podem ser apresentadas em tabelas de duas maneiras. Os dados podem ser apenas contados individualmente, que é o caso daquela nossa tabela maior, né? Ou agrupados em intervalo de classe, que é a nossa tabela menor. Lembra que para cada tabela tem os seus prós e os seus contras. No caso de dados agrupados, temos uma tabela de distribuição de frequência. Tabela de distribuição de frequência. Frequência, pessoal, é a quantidade de vezes que o dado apareceu. Olha, frequência. É a quantidade de vezes que o dado apareceu. Esse tipo de tabela é utilizado quando se tem um grande número de dados pesquisados. Eles podem ser apresentados de três maneiras diferentes. Olha, frequência absoluta é a quantidade exata, né? São todos os dados que apareceram. Ou apenas frequência, dado pela letra F, vai aparecer muito. Nós vamos estudar muito isso, olha. Representa o número de observações computadas numa pesquisa, ou o número de vezes que um fenômeno é observado. Por exemplo, quantos atletas lá tinham 1,86 m? Olha lá, olha. 1,86 m, eu tinha 3 atletas. Então, essas 3 atletas corresponde a uma frequência absoluta. Agora, frequência relativa, pessoal, frequência relativa é um número decimal. Então, por exemplo, eu não tinha 24 atletas. 3 atletas não tinham 1,86 m, por exemplo? Então, se eu pegar 3 atletas de 1,86 m e dividir por 24, eu vou ter o número decimal, tá certo? Vamos fazer aqui, ó, 3 dividido por 24, vai dar 0, acrescenta um 0 para continuar, 1 vezes 24, 24, para 30 falta 6, acrescenta um 0 para continuar. 2 vezes 24, 48, 48 para 60 falta 12, acrescenta um 0 para continuar. Então, aqui eu tenho 0,125. Esse daqui é a nossa frequência relativa. Por quê? 3 é a quantidade, é a parte do todo. É a parte do todo, mas não em porcentagem. É a parte do todo na forma racional, de um número racional. Então, olha lá, olha, é o quociente da divisão.
será um número decimal menor que 1. Olha lá, percebem? Sempre menor que 1. Assim, a frequência relativa pode ser registrada na forma de um número decimal ou de porcentagem. No caso, porcentagem é só terminar de transformar aqui esse número decimal em uma porcentagem, 12,5%. Legal, pessoal? Vamos comigo aqui fazer o exercício 1 da página 389 para a gente entender um pouquinho mais sobre variáveis quantitativas, variáveis qualitativas, né? A frequência absoluta, frequência relativa, porcentagem. Vamos lá comigo? Vamos ver na prática. Para responder as perguntas propostas, você vai utilizar todas as tabelas apresentadas anteriormente. Aí não importa muito os dados, mas nós vamos ver as tabelas lá das páginas 386 a 387. Olha, 1. Identifique quais tabelas possuem variáveis qualitativas e quais possuem variáveis quantitativas. Então, eu vou colocar aqui, olha, qualitativas. E aqui eu vou colocar quantitativas. E nós vamos colocar aqui na frente o número das tabelas, tá bom? Isso, tem número, né? Tabela 1, tabela 2, ok? Para isso, pessoal, vamos lá para a página 386. Na tabela 1, olha, eu tenho ali dados, os dados são feminino e masculino. A palavra feminina e a palavra masculino são qualitativas, né? São essas variáveis, são qualitativas ou são quantitativas, ok? Dá para mensurar quanto feminino uma pessoa é ou quanto masculina ela é? Não dá para mensurar, né? Então, ela é simplesmente uma variável qualitativa. Então, eu tenho aqui a tabela 1, olha, qualitativa. Tabela 2, número de moradores. 1 morador, 2 moradores, 3 moradores, 4 moradores, 5 moradores, 6 moradores, mais que 6 moradores. Percebam que eu tenho contar quantos moradores há na residência. Portanto, é uma variável quantitativa. Tá certo? Então, tabela 2. Tabela 3. Olha lá, faixa etária dos moradores, menos de 15 anos, de 15 a 20. Então, dá para saber quantos anos tem o morador. Se dá para saber quantos anos, olha, quantidade de janeirinhos que essa pessoa tem, então é quantitativa. Então, a tabela 3 também é quantitativa. Tabela 4. Número de horas diárias, também eu conto as horas. Se eu conto as horas, eu tenho a quantidade de horas que a pessoa fica à frente da TV ali na tabela 4, né? Então, a tabela 4 também é quantitativa. Na tabela 5, estado no qual os alunos nasceram. É quantidade? Estado de São Paulo, Minas Gerais, né? Não dá para saber, né? Não é quantitativa, é qualitativa. A tabela 5 só pode ser qualitativa. E a tabela 6, deixa eu ver, são 6 tabelas, isso. E a tabela 6, número de animais. Já está falando, número de animais, quantidade de animais. Quantidade é quantitativa. Então vamos lá, pessoal. Na 2, identifique em quais tabelas os dados estão organizados por distribuição de frequência. Frequência a quantidade. Por exemplo, na tabela 2, número de moradores é a quantidade de moradores. Então, existe uma frequência na tabela 2. Existe uma frequência lá na tabela 3. Ok? Porque a quantidade, a idade, né? A faixa etária das pessoas que residem com os alunos. Tudo bem? Eu tenho a tabela 4, também possui frequência, distribuição de frequência. Deixa eu ver, na tabela 5 não, porque é estado. Estado não é numérico, né? Agora, na tabela 6 também, eu tenho distribuição de frequência numérica. Então, todos aqueles que trazem valores numéricos.
Tudo bem? Agora, frequência em classes, hein? É aqueles que têm um intervalo, olha. Intervalo. Vamos ver quais têm intervalos de classe? Intervalos, por exemplo, a tabela 3. Tabela 3 traz um intervalo. Intervalos, né? Por exemplo, olha lá, olha. De 15 a 20 anos, de 20 a 30 anos, de 30 a 40, de 40 a 50. Dá uma olhadinha lá, página 387. É só acompanhar as tabelas, hein? A tabela 4 também possui intervalos de classe. Eu acho que só essas duas que tem um intervalo, que tem um limite inferior e o limite superior, tá certo? Então, toda vez que falar em frequência em classes ou em intervalos de classe, aí você vai ter um limite, nesse caso aqui, limite inferior e limite superior, tá? Limite inferior e superior. Aí você terá um conjunto de dados que fica entre esses limites, tá certo? Por isso que é chamado de intervalo. Bacana? Na 3, nas tabelas de distribuição de frequência em classes, quais eram a tabela de distribuição de frequência em classes? A tabela 3 e 4, né? Tabelas 3 e 4, olha lá, da página 387, ok? Só para vocês se localizarem, hein? Página 387. Quantos intervalos possui cada uma delas? Vamos analisar a tabela 3, olha. Então, ó, tabela 3. Lá na tabela 3, dá uma olhadinha, olha. Que você tem menos de 15 anos. Menos de 15 anos pode ser nenhum ano de idade? Pode, né? Você tem nenhum ano, um ano. Então, você tem aí um limite. Você não tem limite inferior, só tem o limite superior, né? Então, não tem o limite inferior, não tem um valor numérico para o limite inferior, tá certo? Se não tem um valor numérico para o limite inferior, esse intervalo de classe, ele é aberto, ele é chamado de intervalo de classe aberto, porque não tem um dos limites. O mesmo ocorre lá no último, olha, mais de 50 anos. Então eu tenho um limite inferior, que é 50 anos, mas não existe o limite superior. Então ele também é aberto no limite superior. Agora, de 15 a 20, ele é fechado em 15 e fechado em 20. Ele tem um valor numérico que começa e que termina, certo? Tanto e os outros também. Então nós vamos colocar, olha, quantos intervalos possui, né? 4 intervalos fechados e 2 abertos. Opa, abertos não, abertos. Ok? Olha lá, ó, na tabela 4, vamos lá? Levando em consideração os intervalos abertos e fechados, quantos intervalos fechados nós temos? Olha lá, olha, de 2 a 3 horas 1, de 3 a 4 horas 2, de 4 a 5 horas 3, de 5 a 6 horas 4. Então nós temos 4 intervalos fechados, né? Fechados. E quantos abertos? Ó, menos de 2 horas. Veja que não existe o intervalo inferior, o limite inferior. Mais de 6 horas, não existe o limite superior. Então eu tenho 2 intervalos abertos. B. Esses intervalos têm a mesma amplitude de classe. Professor, amplitude? O que é amplitude? Amplitude é a diferença entre o limite superior e o limite inferior. É aquela faixa em que pode constar o dado. Então, olha, por exemplo, lá na tabela 3 eu tenho de 15 a 20. Qual é a amplitude? 20 menos 15, 5. De 20 a 30, 30 menos 20, 10. Perceberam o que é amplitude?
Então, olha, vou colocar aqui embaixo, ó, amplitude da tabela 3, ó, tabela 3. Eu tenho lá a segunda linha, ó, segunda linha. Ou segundo intervalo, tá? Ó, no segundo intervalo eu tenho de 15 a 20 anos, ok? Então, ó, qual é a amplitude nesse caso? A amplitude é de 5 anos, certo? Porque 20 menos 15, 5. Na terceira linha da tabela 3, eu tenho de 20 a 30 anos. Qual é a amplitude nesse caso? 10 anos, tá certo? Amplitude aqui nesse caso de 10 anos. Então, esses intervalos possuem a mesma amplitude? Na tabela 3, não. Tabela 3, a resposta é não, ok? Justifique sua resposta, justificativa está aqui, tá? E na tabela 4, vamos ver? Tabela 4. Na tabela 4, dá uma olhadinha lá, que você tem de 2 a 3 horas, de 3 a 4 horas, de 4 a 5 horas, de 5 a 6 horas. Todos eles têm uma amplitude, uma amplitude de 1 hora. Então, no caso da tabela 4, sim, né? Esses intervalos são iguais. Então, sim, porém, eles são iguais na primeira e na última linha, lá da tabela 4? Não, por quê? Porque os intervalos são abertos. Então, quando nós temos aqui a mesma amplitude na tabela 4, a mesma amplitude na tabela 4 quando nós temos os intervalos fechados. Sim, então, nos intervalos fechados. Estão acompanhando, pessoal? Anotem as dúvidas, tá? Para o vídeo, anota as dúvidas, volta o vídeo um pouquinho, reveja o que o professor falou, tá bom? Por fim, de olho no cálculo da frequência relativa, ó, FR, frequência relativa. Então vamos lembrar, ó, quando você vê um Fzinho, é frequência absoluta, ó, frequência absoluta. No caso da frequência absoluta, é quantidade, tá? É a quantidade. Quantidade. No caso da quantidade, é um valor numérico, um número inteiro. Número inteiro. Ok? No caso da frequência relativa, é o quociente da parte pelo todo. Lembra, o quociente é o resultado da divisão. Quociente, ó, resultado da divisão. Esse resultado da divisão pode ser um número decimal, na representação decimal, ou em porcentagem, hein? Geralmente nós vamos utilizar o decimal, tá, pessoal? E por fim, porcentagem, que todo mundo sabe que é a parte pelo todo, tá certo? Então vamos lá. Para determinar a frequência relativa e a porcentagem solicitadas nas tabelas, você pode utilizar diretamente a calculadora. No 7º ano, você aprendeu a resolver problemas de proporcionalidade e deve lembrar que a porcentagem é um caso de proporcionalidade, ok? Suponha que você queira saber quantos por cento 24 são de 75. Então, o que eu faço? Olha lá, olha. Quantos por cento? 75 é o todo, portanto, ele é o 100%, né? 24 corresponde a que porcentagem do todo, tá certo? Então, aplicando a regra de 3, né? X vezes 75, 75x. Olha lá, x vezes 75, 75x, que é igual a 24 vezes 100.
não teve esse primeiro passo, né? Daqui já veio direto para cá, olha. Então, x, olha, vai ser igual a 24 vezes 100 dividido por 75. Está aqui, ó, 24 vezes 100 dividido por 75. Tá certo? E aí é só terminar o cálculo. Para terminar esse cálculo, você pode fazer a divisão de 24 por 75, que vai dar um número decimal, depois multiplica por 100. Lembra? 24,75 avos, por exemplo. Ó, 24,75 avos. Feito a divisão, eu vou ter um número decimal. 0,32. Tá certo? 0,32, que é o mesmo que 32%. Por isso que existe essa multiplicação por 100, para fazer a vírgula andar duas casinhas para a direita. Bacana? Então aqui, olha, frequência relativa. Show?